Bom dia Daniel, bom dia a todos os amigos da Acústica, uma excelente terça-feira a todos. Eu estou em Brasília, capital federal, por mais que seja um momento de recesso legislativo, o trabalho político ele segue muito nas pautas aí que a gente vive na metade sul, na Costa Doce, e é por isso que a gente está em Brasília aqui, né? Trabalhando na articulação política, nos bastidores, digamos assim, para tentar reverter muitas decisões equivocadas do passado no nosso estado. Uma delas, por exemplo, a questão do pedágio, né? Que é o Exato. pedágio mais caro do Brasil aí, Daniel. Então a gente está aqui querendo e trabalhando muito, lutando para que esse pedágio da Ecosul não seja reajustado. Já é o pedágio mais caro do Brasil. Imagina só se ele sofrer aumento. Vai se tornar o Parlamentar? pedágio mais caro do mundo, né? Exato, é um dos mais caros do país atualmente, mas justamente sobre esse assunto, se sorteia mais desdobramento sobre esse caso, a gente tem um processo de licitação que vai ocorrer, mas eu lhe pergunto, será que existe a possibilidade da atual mandatária, que no caso é a Ecosul, ter essa renovação? Como é que está a expectativa também para outras concessionárias assumirem aí a BR-116? Sorteia informações sobre isso? Nós temos a certeza que em março do ano que vem, ou seja, em 2026, a gente dá tchau para a Ecosul. Tchau, tchau, chega da Ecosul, que está administrando as nossas rodovias desde 1998. Imagina só, de 98 até agora, nós estamos em janeiro de 2025, a nossa metade sul do estado está freada, parada, estagnada, estacionada, sem conseguir evoluir, sem conseguir em busca de desenvolvimento. E por quê? Um dos fatores, eu não tenho dúvida alguma, Daniel, e a todos que nos acompanham na acústica, é devido às altas tarifas de pedágio. O pedágio mais caro do Brasil é o da Ecosul, não é um dos mais caros, é o mais caro. São 26 contratos do governo federal em rodovias federais. E o mais caro é o da Ecosul, em 5 praças de pedágio, na BR-116 e na 392. O que isso significa na prática? Que todos os carros, todos os motoristas, veículos de passeio, caminhões que carregam o que o Estado produz, tudo isso nós pagamos o preço na prateleira do mercado, da farmácia, na feira. Tudo isso se torna mais caro na metade sul. E não é de agora, é desde 98 que a gente está pagando esse preço, num contrato mal feito. Então, ano que vem, a gente chega o momento, em março de 2026, de dar tchau para a Ecosul, uma nova licitação vai acontecer, um novo processo licitatório, e aí outras empresas vão poder participar do certame, do processo licitatório e apresentar novas propostas. Eu sou a favor do pedágio, mas um pedágio que seja justo, que caiba no bolso do usuário, que permita o crescimento, a competitividade. É difícil, Daniel, a gente manter as empresas que estão na metade sul do estado, manter as indústrias que estão em Camaquã, que estão em Pelotas, em Rio Grande. É difícil por uma questão logística. Imagina só trazer indústrias de fora para investir na nossa metade sul do estado, na Costa Doce. É praticamente uma missão impossível, porque qualquer empreendedor vai olhar para a nossa região e vai ver que a tarifa do pedágio é muito cara. E aí não vai querer se instalar em Arambaré, em Tapes, em Camaquã, em Dom Feliciano, vai acabar indo para outras regiões do estado. Então, ano que vem, nós teremos uma nova empresa administrando as nossas rodovias, com um novo contrato, com um novo modelo, que permita a competitividade, que permita que a nossa região possa crescer, gerar emprego, dar autonomia para que a nossa gente possa trabalhar. E nós só vamos conseguir gerar emprego se tivermos empresas indo para a nossa metade sul do estado. E é por isso que eu estou aqui em Brasília, em janeiro, trabalhando, primeiro, para que nós não tenhamos reajuste de pedágio, da tarifa do pedágio, até o vencimento do contrato, que é ano que vem. Então, na virada do ano, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, nós já conseguimos evitar o aumento do pedágio. E o que nós estamos trabalhando junto à NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é que não aumente o pedágio em fevereiro, em março, abril, maio, junho, ou seja, que até em março de 2026 se mantenha estagnado o valor do pedágio, que é um absurdo de caro. Imagina, o que já é caro se tornar mais caro. Não dá. R$19,60 é o valor da tarifa básica de pedágio da Ecosul.
Então, estamos trabalhando para que não haja revisão da tarifa do pedágio, que se mantenha esse valor e, paralelo a isso, que nós possamos, obviamente, tentar diminuir até lá, mas trabalhar que esse contrato termine, não seja renovado. Isso nós já temos a garantia do governo federal que não vai ser prorrogado esse contrato da Ecosul e que vamos ter um novo processo licitatório para que outras empresas possam participar. Repito, um novo contrato, um novo modelo e que permita que a Metade Sul possa se desenvolver. É isso que a gente espera, porque nos últimos anos nós estamos aí parados. Esse novo processo licitatório, então, fica para março do ano que vem, então, já isso em 2026, né, o parlamentar? É isso aí, Daniel. Na verdade, o processo licitatório inicia antes, né, no segundo semestre deste ano. Estes são os prazos estabelecidos pelo governo federal para que em março a nova empresa já esteja administrando as rodovias da nossa região. Hoje são 5 praças de pedágio. Então, que a gente siga sim com essas 5 praças de pedágio na BR-116, na BR-392, mas no modelo, repito, de contrato moderno, novo, esquecendo todo esse passado que nós tivemos da Ecosul, que só prejuízos e estagnação trouxeram para a metade sul do Rio Grande do Sul. 19,60 basicamente cobrado nessas 5 praças de pedágio. E imagina só, com esse valor tu consegue viajar, por exemplo, como já falamos aqui em outras oportunidades, tu vai a Santa Catarina, tu paga os valores desse pedágio com esses 19,60. E se dependendo do local que você vá até Santa Catarina, sobra. Então, para te ver o nível de absurdo que nós estamos passando aqui na metade sul, e como o próprio parlamentar já frisou aqui no Primeira Hora, tranca o desenvolvimento. Nós temos beleza, riquezas na metade sul, aqui na Costa Doce, Rio Grande, atinge todo mundo sai perdendo. E quem arca com esse prejuízo sai do nosso bolso muitas vezes, porque a gente acaba pagando. Muitas pessoas se veem presas a essa situação, né? Se mora em Pelotas, precisa se deslocar para a região aqui da Costa Doce ou vice-versa, ou precisa realizar esse trajeto todos os dias, tem que arcar todos os dias com esse 19,60. Então é um valor realmente muito massacrante, é um valor que pesa muito para a comunidade aqui da metade sul do estado, Costa Doce. Eu trago um exemplo do que nós estamos vivendo agora, temporada de verão, temporada de praia. Quem é que vai sair, por exemplo, de Porto Alegre e vai ir visitar as praias da Costa Doce? Quem é que vai a Arambaré? Quem é que vai a Tapes? Quem é que vai a São Lourenço do Sul, por exemplo? Se ele olhar e vai ver assim, bom, mas eu, para sair de Porto Alegre, imagina a cabeça do turista, vou com a família, sair de Porto Alegre para ir para Arambaré, eu vou ter que, ou ir para São Lourenço do Sul, por exemplo, vou ter que pagar pedágio, vou ter que pegar uma rodovia que não está 100% duplicada. Então ele vai pensar e vai olhar os pedágios que vai pagar para chegar até a Praia do Cassino, por exemplo, na metade sul, que é a maior praia do mundo. Para chegar na Praia do Cassino, ele vai ter que pagar 2 pedágios, num carro de família, né? Então, ele vai olhar e vai dizer, bom, por que eu vou para o cassino se eu posso ir, por exemplo, para Capão da Canoa, no litoral norte? E é por isso, muitas vezes, que o nosso turismo fica também para trás. E é por isso que, muitas vezes, nós não conseguimos progresso. Eu estou falando agora da temporada de verão, mas poderíamos falar de tantas outras situações ao longo do ano que a nossa região sofre, né? Por que outras regiões do estado, pensando na pauta do turismo, são mais desenvolvidas, têm mais atrações? Porque, obviamente, a questão logística e da tarifa do pedágio permitem que estas regiões possam crescer mais, né? Eu estou falando do turismo gaúcho, e aí a gente vai olhar de tantos turistas que nós recebemos de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, turistas que vêm do Paraná para visitar o Rio Grande do Sul. Muitas vezes eles estão concentrados ali no eixo da Serra, vão para Gramado, vão para Bento Gonçalves, que tem uma realidade de desenvolvimento bem diferente da nossa. E por quê? Porque ao longo dos últimos anos, né, fatores externos, como do pedágio, como de estradas, rodovias, obras de infraestrutura, se considerou aquela região. Agora a gente tem que lutar para que as nossas pautas da nossa metade sul possam estar vivas e em pleno crescimento, seja rodovias, em obras, em duplicação, seja o pedágio barato. Bom, o senhor citou aqui conosco sobre articulação em Brasília. O senhor teve algum aceno da NTT sobre esse processo licitatório? Qual é a sua expectativa em relação à NTT para esse processo que vai ocorrer em 2026?
O diretor-geral da NTT, o Rafael Vitali, que já esteve no Rio Grande do Sul, que já esteve na nossa região, numa audiência pública, da qual eu, como deputado federal, né, consegui que o diretor-geral da NTT estivesse presente na metade sul para ouvir as demandas e para ver a realidade, porque o pedágio ele é unânime. Todo mundo é contra a Ecosul. Eu não vejo ninguém dizer assim, não, mas a Ecosul está trazendo benefícios. Não. Os benefícios que a Ecosul pode trazer para algum município é a arrecadação de impostos, o ISS. Agora, para o usuário, o que isso pesa na balança e a gente vê é que o desemprego cresce, que a nossa região é mais empobrecida socialmente, nós temos uma dependência maior do Estado de uma forma geral, a população é mais vulnerável. Então, o que a gente faz junto à NTT, mais do que sensibilizar, é mostrar que esse contrato não é viável se manter e obviamente, a NTT, os seus servidores, os seus engenheiros, quem fiscaliza o contrato é a Agência Nacional de Transportes Terrestres e que enxergam que este contrato realmente não traz uma possibilidade para que a metade sul, Daniel, e que todos nós possamos ter um futuro promissor, que a região possa ter mais emprego, mais movimentação da economia, em várias pautas, né, na indústria do turismo, né, numa questão social também. Então, aqui eu não sou contra que tenhamos pedágios. Agora, nós não podemos ter um peso na região sul gigante e em outras regiões um pedágio, e até em outros estados, um pedágio confortável ao usuário. Isso não é contra as outras regiões, mas é totalmente a favor da nossa. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver a metade sul. O caminhoneiro que nos escuta agora, que está na 116, que está passando por Camaquã, que está passando por TAPS, ele sabe bem do que eu estou dizendo, da manutenção das rodovias que precisam ser feitas. Agora, imagina só, sair de Camaquã carregado para ir para o Porto de Rio Grande e pagar de Camaquã até Rio Grande um absurdo de pedágio, porque vai pagar o pedágio ali do Cristal, depois vai pagar o pedágio do Retiro, né, que é na chegada de Pelotas, depois vai pagar o pedágio do Capão Seco, que é para chegar em Rio Grande. São 3 pedágios, quem sai de Camaquã para chegar em Rio Grande. O caminhoneiro paga o preço que, obviamente, vai estar na prateleira do mercado. Então, é isso que nós não queremos mais, e a NTT sabe disso, e é por isso que vem trabalhando. Mas a gente precisa, na política é o seguinte, a gente tem que ter pressão, pressionar e que essa pauta não seja esquecida e que a gente siga batalhando. Todos os dias é uma luta, todos os dias a gente faz algum contato e algum trabalho para que a nossa região possa crescer. Vou trazer um exemplo aqui, Daniel, para todos os ouvintes da Acústica. Quando eu cheguei em Brasília, em 2019, quando fui eleito para o meu primeiro mandato de deputado federal, em 2019 cheguei em Brasília, nós não tínhamos nenhum quilômetro da BR-116, de Guaíba até Pelotas, passando por essa obra que está acontecendo aí no entorno de Camaquã, né, no acesso ao município de Camaquã, não tínhamos nenhum quilômetro entregue desta obra, zero. Em 2019, a minha primeira reunião com o ex-presidente da República, o Bolsonaro, foi para tratar da pauta da duplicação da BR-116. E deu certo. Hoje nós temos uma mobilização muito grande da obra, já tem aí 80% da obra concluída. Nós entregamos trechos em 2019, 20, 21, 22, e a obra segue, com o Exército trabalhando no lote 1, no lote 2, né, com uma revisão do contrato. Ou seja, o trabalho de articulação política, o trabalho é mais ou menos, eu comparo, do vereador com o prefeito. Né? Um vereador de Camaquã que vai e reivindica ao prefeito de Camaquã, o prefeito Ábila, meu amigo, do qual eu mando o meu abraço a ele e a toda a equipe da prefeitura de Camaquã, é justamente quando o vereador vai reivindicar que uma rua seja melhorada. Eu, como deputado federal, vou reivindicar ao presidente da República que uma rodovia seja melhorada, que uma rodovia entre em obras. Então, o vereador faz isso na esfera municipal, né? Solicita, reivindica, marca reunião, pede, né, para o prefeito. O vereador faz isso com o prefeito referente a uma rua. Eu, como deputado federal, faço isso com as obras federais, com as rodovias federais, que competem ao governo federal. É o caso da duplicação da BR-116, que estamos trabalhando desde o primeiro dia
aqui em Brasília para que a BR-116 seja concluída. Avançamos e muito, não tinha nenhum quilômetro entregue. Hoje, dos 211 quilômetros, faltam aí pouco mais de 20 quilômetros para serem concluídos. Pois é, parlamentar, é uma obra que também é complicada, vem se arrastando por longos anos, está fluindo de forma aí gradativa. Mas também um outro assunto que a gente acompanhou nos dias recentes é sobre a negociação da dívida do Estado e o próprio veto do presidente Lula, né, parlamentar. Eu acho que, de uma certa forma, isso acaba jogando um balde de água fria, né, no governo do Estado e também nessa dívida que a gente tem, que vai se arrastando ao longo dos anos com a União, né? Olha, Daniel, esta é uma pauta importantíssima, né? E que, imagina, a gente está falando de uma dívida do Estado do Rio Grande do Sul, né, com o governo federal, ou seja, com a União, em torno de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais, uma dívida impagável, praticamente, que não começou hoje nem ontem, que se arrasta pelos últimos anos e que só vem aumentando. Que, assim, para a gente mostrar para o ouvinte, quando a gente faz um financiamento de uma casa, de um carro com banco, tem juros. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União também tem juros. Por isso que eu digo que essa bola de neve ela só aumenta, porque cada mês que passa, os juros sobre a dívida aumenta. Por isso que desde 2021, quando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, aderiu ao regime de recuperação fiscal, naquele momento, em 2021, o governo do Estado fez a sua parte. Em 2021, o governo do Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal. Com isso, teve que fazer reformas administrativas, cortes de gastos, privatizações, para dizer, opa, olha aqui, governo federal, estamos fazendo a nossa parte. Estamos aderindo a um regime de recuperação fiscal, mas estamos fazendo o dever de casa, cortando gastos, fazendo reformas administrativas, fazendo privatizações. Aí veio o ano passado, 2024, e veio a enchente do Rio Grande do Sul. A enchente do Rio Grande do Sul acabou com as contas públicas também. Por quê? Porque o governo do estado teve que investir muito e segue investindo. Reconstruir casas, auxílio emergencial para as famílias que perderam tudo, enfim. Todo mundo lembra o que foi em maio de 2024. Aqui em Brasília, no Congresso Nacional, nós agimos e pedimos que essa dívida fosse perdoada, fosse feita uma anistia da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Até porque nós entendemos, eu entendo como deputado federal, que essa dívida já foi paga ao longo dos últimos anos, que o Rio Grande do Sul, que é um ente federado à União, não pode ficar pagando essa dívida ad eterno, para sempre, porque a população do Rio Grande do Sul, ela sofre, porque a partir do momento que o Estado tem que pagar todos os meses uma dívida com a União, o Estado deixa de investir em educação, em reformas de escola, o Estado deixa de investir em segurança pública, em fazer mais concurso público para a Polícia Militar, para a Brigada Militar, para a compra de viaturas. O governo do Estado deixa, todos os meses, pagando a dívida com a União, de investir em melhorias nas estradas estaduais. Ou seja, a população do Rio Grande do Sul paga todos os dias essa dívida que é impagável, na verdade. E em maio do ano passado, nós tivemos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, a oportunidade de perdoar a dívida. E muitos partidos de esquerda, diga de passagem, o PT, o PSOL, são os primeiros a falar em campanha eleitoral que essa dívida não existe. Agora, na hora de colocar digital no voto para perdoar a dívida do Estado com a União, os deputados federais de esquerda, do PT, são os que dizem, não dá para perdoar essa dívida. Não dá para perdoar essa dívida porque agora eles estão no governo federal. Agora é o presidente deles que administra e governa o Brasil. Por isso que eles votam contra, é uma incoerência. Na campanha política eles falam, olha, tem que perdoar a dívida. Quando eles têm a oportunidade de perdoar a dívida, não fazem. Então, em 2024, diante daquele desastre da enchente, nós tivemos a possibilidade de perdoar a dívida do governo do Estado, né, do Estado do Rio Grande do Sul, não é do governo, é do Estado do Rio Grande do Sul com a União, aí não se conseguiu, não se teve votos suficientes. Eu, deputado Daniel Tzerciak, deputado federal, votei para que acabasse essa dívida, que tivesse uma anistia. Infelizmente, não passou. O que aconteceu?
essa dívida segue e foi suspensa por 36 meses, ou seja, só se retoma essa dívida em 2027. Mas essa dívida ela não para, essa dívida segue. Agora, né, em 2025, o presidente da República, o Lula, né, que diz que defende os estados, que está tudo para ajudar, faz tudo para ajudar o Rio Grande do Sul, ele vetou, né, a participação dos estados no programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o Propag. Ou seja, o presidente da República vetou a participação dos estados no regime de recuperação fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo federal não está preocupado com os estados, não está preocupado, né, em olhar o cidadão que está em Camaquã, em olhar o cidadão que está produzindo em Dom Feliciano, em Cristal, em Arambaré. O que o governo federal quer, parece, é separar. Olha, vocês me devem, paguem aqui e concentra cada vez mais recursos aqui em Brasília. Isso até o parlamentar gerou uma reação negativa dos governadores que estão na mesma situação que o Rio Grande do Sul, com as suas dívidas bilionárias com a União. Parlamentar, desculpa lhe interromper, mas eu tenho um chamado da nossa equipe de jornalismo, que vai acompanhar agora a situação desse acidente gravíssimo na BR-116, ali no município de Cristal, no trevo de acesso ao município. Então a gente vai concluindo essa entrevista, eu lhe agradeço a sua participação, mas eu deixo espaço para a sua conclusão também e é uma nova oportunidade para ampliar esse assunto que é muito importante, porque pode impactar diretamente na reconstrução do Estado que, como o senhor disse, passou pela enchente do ano passado, que trouxe muitos danos, e esse veto do presidente certamente poderia impactar muito. Obrigado, Daniel. Um abraço a ti e a todos os amigos da Rádio Acústica de Camaquã. Eu vou seguir trabalhando pela redução da tarifa do pedágio, pela duplicação da BR-116, que é necessário, por novas obras. Infelizmente, esse acidente na BR-116, agora em Cristal, onde a equipe da Acústica está na cobertura jornalística. Eu, como repórter, que trabalhei muitos anos em televisão também, infelizmente, cobri muitos acidentes na nossa rodovia. Estamos avançando nas obras e precisamos que o governo federal tenha um olhar atento para que esta dívida acabe logo e que o Estado do Rio Grande do Sul não se comprometa ainda mais e, obviamente, não consiga crescer, gerando emprego, podendo dar mais desenvolvimento para o nosso Estado. Um grande abraço a todos os amigos da Acústica e quem quiser entrar em contato comigo, por favor, nas minhas redes sociais, Daniel Tzerciak, bota lá Daniel TRZ, já vai achar. É o meu Instagram, meu Facebook, pode me seguir lá, pode mandar uma mensagem, dizer que estava nos ouvindo na Acústica. Um grande abraço a todos os amigos de Camaquã, da Costa Doce, e contem sempre comigo, deputado federal Daniel Tzerciak. Um abraço a todos.